Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. A paz. Palavra de apenas 3 letras, mas que tem um significado muito amplo e um alcance certamente infinito. Todo mundo fala da paz, em todos os lugares. Mesmo naquelas regiões, países que vivem em guerra, existe o discurso pró-paz. Embora seja um desejo de todos a paz, alimentando essa vontade em nossa alma, que no mundo exista a paz, mesmo com esse desejo em nossa alma, o homem ainda insiste em conquistar a paz, utilizando-se da força, das armas, utilizando-se da guerra. Vivemos um momento no planeta Terra onde muitos espíritos encontram-se reencarnados, apresentando tendências fortíssimas à agressividade. E nesses espíritos há de se observar a presença dos instintos, das paixões inferiores acima da razão. Como Deus não para de criar esses espíritos que encontram-se com a agressividade e a violência tão presente no seu modo de viver, são espíritos que conseguiram evoluir na sua forma física, mas espiritualmente ainda há muito por fazer. Então, ainda observa-se nesses espíritos o lado primitivo, nas atitudes, nas reações, no sentimento. O lado primitivo prevalecendo. Havendo muito, como dissemos, a se conquistar ainda espiritualmente. Nos animais, a violência, ela se apresenta como uma forma que estes utilizam para poder se defenderem e sobreviver. E estes, usando da violência nessa forma de viver, os animais, eles assim agem por impulso, não há presença da consciência moral e pela lei de conservação. Como a necessidade de sobrevivência vem em primeiro lugar, os animais acabam matando, se defendendo, disputando alimento, o território, o abrigo, usando de toda a sua força física ou dos outros atributos que a natureza vem a lhe conferir. O homem, mesmo tendo a consciência moral desenvolvida, ainda age para defender os seus interesses, utilizando-se, lamentavelmente, da força física. Tendo a consciência moral, aí se apresenta, por consequência, a vontade, o livre-arbítrio, mas, deixando prevalecer esse lado instintivo, usa da força física na defesa do que lhe é interessante. Deixando de lado este estado que nos diferencia dos outros animais, que é esse estado de consciência moral. Então, alguns polemologistas, sociólogos que se especializaram no estudo da guerra, defendem a ideia de que o homem é, por natureza, mau e destruidor. Teria Deus criado espíritos bons e espíritos maus, agido de uma forma que não o qualificaria como Deus? Este será bonzinho, este será mau. Em O Livro dos Espíritos, na questão 115, Allan Kardec perguntou aos espíritos se assim Deus agiu.
Criou uns bons e criou uns maus. E os espíritos respondem a Kardec que não, que todos fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem saber. Todos fomos criados de forma que vamos construir o nosso conhecimento, o nosso aprendizado. Somos o resultado das nossas escolhas, das nossas experiências. E o próprio Kardec, mais adiante, diz, então, que somos como crianças, que está por construir todo o conhecimento de que necessita. Então, Deus não criou espíritos bons e espíritos maus. Criou a todos igualmente simples e ignorantes, para que possamos construir toda a nossa história, toda a nossa aprendizagem a partir das nossas escolhas. O século XX foi um século que marcou, ficou muito marcado por todo o avanço que se notou, por todo o progresso que se observou em várias áreas, e o homem conquistou o espaço, conquistou a genética, fez muitas descobertas. Mas o século XX também ficou marcado como o século mais sangrento de toda a história. Foi a época em que mais se matou seres humanos. A época mais sangrenta. E a maioria destes seres humanos que morreram foi de vítimas consideradas inocentes. E a Organização Mundial de Saúde traz no relatório de 2012 a notícia de que o Brasil ele é o recordista em homicídios. Assim somos reconhecidos mundialmente. Mas essa violência tão forte no ser humano ainda não ficou somente na destruição de uns com os outros. Ela se apresentou em toda a natureza. Os geólogos, eles usam uma imagem simbólica para representar o nosso tempo de existência aqui na Terra, onde eles colocam que esse tempo está da ponta do nariz à ponta do dedo com o braço esticado. A Terra levou muito tempo se preparando para que pudéssemos, nós, os humanos, habitarmos aqui. E ela era uma bola muito quente. Quando esfriou, houve a condição da vida humana aqui na Terra. E então os geólogos ainda simbolicamente dizem que esse tempo da nossa permanência, da nossa existência aqui na Terra, ele sai da ponta do nariz e vai para a ponta da unha. E em cima da unha, esse tempo é de 3 milímetros. Como dissemos, é uma linguagem simbólica. E durante esse tempo foi o suficiente para devastarmos o planeta. Destruirmos florestas, secarmos os rios, agredimos a atmosfera. E num comportamento totalmente desrespeitoso com tudo que foi construído para que estivéssemos aqui, estamos fazendo da Terra, do planeta Terra, um lugar difícil de morar. A Terra está se tornando um lugar que foi feito para que nós, os seres humanos, pudéssemos nos desenvolver, evoluir espiritualmente. Está se tornando um lugar inabitável. Somos mais de 7 bilhões de espíritos encarnados. A Terra nunca teve tanta gente como agora.
E esse número de pessoas encarnadas a cada novo dia, na sua maioria, vem demonstrando a grande dificuldade em lidar consigo mesmo, em lidar com o semelhante, em lidar com a natureza. Então, teses são levantadas por sociólogos, por teólogos, para achar a causa de tanta violência. De onde vem? Qual a origem de tudo isso? E essas teses, algumas, vêm demonstrar que a origem da violência está na pobreza, está na miséria, está na falta de instrução, está na droga, na mídia, no fanatismo. Mas a pior de todas as faces da violência que podemos observar é a presença da guerra. Ela é a mais cruel de todas. A guerra, que é esse combate com ou sem armas, e quando ela se apresenta, se manifesta em algum lugar, em alguma região, ela abre a porta a todos os monstros da iniquidade. E então, o que se levou séculos laboriosos de suor para se construir, em questão de dias, a fúria da guerra consegue acabar. Além do número enorme de seres que perdem a vida nessas condições tão brutais. A guerra pode ter 3 origens: política, econômica ou religiosa. E a guerra religiosa é a mais terrível de todas, porque ela tem como origem o fanatismo e a incompreensão. Então vai se matar e vai se destruir em nome de um Deus muito contraditório. Porque esse Deus não demonstra, no entendimento de quem assim promove a guerra religiosa, querer amar os seus filhos, mas ao contrário, destruí-los. É muito brutal a guerra religiosa. E os Espíritos vêm falar a respeito da guerra em O Livro dos Espíritos. Vêm lançar luz sobre essa questão que é tão tormentosa. E eles dizem que a guerra é o estado em que o espírito, o ser humano, ele vai deixar prevalecer o instinto animal sobre o espiritual. Ainda é a presença das paixões inferiores no ser humano conduzindo este comportamento. Então, a maior parte dos seres humanos deseja um mundo de paz, certamente. Um mundo sem guerra, um mundo onde não haja os conflitos originados dos preconceitos, onde não haja disputa religiosa, política. Um mundo mais tranquilo, mais feliz. A maior parte de nós assim deseja. Mas essa paz no mundo, ela só vai existir, ela depende e ela se inicia em nós, no nosso íntimo. Ela nasce no nosso coração. Nando Cordel cantou tão poeticamente: a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza no meu coração. É lindo, é um poema da paz. Essa música. Demonstrando que ela primeiramente tem que nascer no nosso coração. A paz com o outro resultará da paz que trago em mim. Isto é, da ausência de violência, da ausência da tendência de agressividade no ser e na nação. Palavras do filósofo Platão. Então, quando ela nasce no nosso coração, temos condições de oferecer. O conceito de paz no mundo é um conceito de inércia, de preguiça, de ausência de luta, de sofrimento, de esforços.
Alguns entendem assim. Mas Jesus vai trazer um conceito diferente de paz, que é esse conceito onde a paz vai habitar o cerne do ser que busca se ajustar às leis da consciência. E ele demonstrou muito bem isso. Jesus lutou, Jesus teve dificuldades, Jesus foi ativo o tempo todo e trazia paz em si. Porque a paz, ela pede ação. Ela não é um estado passivo. O pacífico é diferente do passivo. O passivo, ele espera tudo acontecer. Ele não age, não mexe, não toma decisão. O pacífico, ele corre atrás, ele luta, ele decide, ele age. Ele se movimenta. Gandhi é um grande exemplo de um ser pacífico que buscou viver a paz, que harmonizava os ambientes, que levava a paz a partir de si. Francisco de Assis. Quão bela é a história de Francisco de Assis, a passagem dele entre nós neste mundo. E ele entendeu tão profundamente esse conceito de paz apresentado por Jesus, que é esse ajustamento com a própria consciência, que ele nos entregou um poema belíssimo, que é a Oração de Francisco de Assis, que certamente conhecemos. E ele começa com um entendimento tão profundo do que vem a ser a paz, com as palavras: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E o irmão Camilo, através da psicografia de Raul Teixeira, encantado com esse poema, consegue interpretar com muita sabedoria cada frase desta oração e constrói o livro A Carta Magna da Paz. Assim ele chama essa oração de São Francisco. Temos em São Francisco esse exemplo de homem que soube vivenciar a paz e desejou que todos os que viessem após ele pudessem ter o mesmo entendimento, na mesma grandeza que ele conseguiu. Existem situações na vida que vão nos convocar a verificar até que ponto a paz está presente em nós. São as situações mais desafiadoras, as mais difíceis. É nessa hora que vamos entender e verificar, poder aferir até que ponto a paz realmente já está em algum grau presente em nós. Aquela hora em que a doença surge em nós ou em algum familiar. E que causa um estado de desespero no primeiro momento, a depender da gravidade. E então ficamos sem saber muito bem o que fazer. Quando acalmamos, as providências são tomadas, os exames são realizados, a medicação, todo o procedimento para que haja o tratamento que convém. Se temos paz em nosso coração, vamos aceitar com tranquilidade, com confiança, de que Deus sempre nos reserva o melhor e o que é necessário para a nossa vida. Se ainda não temos essa paz, o desespero vai predominar em todos os momentos. E tudo vai ser mais difícil. Para cuidar da nossa doença ou para cuidarmos da doença do ser querido. O desespero é que vai determinar desânimo, descrença. E vamos cair em estados que só vão dificultar todo o processo. A dificuldade econômica, financeira, que uma grande parte dos brasileiros vem atravessando hoje. Quando bate a nossa porta o desemprego, a mudança do padrão de vida, por uma situação que não podíamos prever, é nessa hora que vamos saber se também temos paz. Como iremos reagir? Com confiança,
com desespero, com agressão um ao outro, porque a ausência do dinheiro em qualquer lar coloca todo mundo em estado de nervos. Quando não há paz? Porque se não há paz, não há confiança de que Deus nos reservou essa provação. Sem querermos entrar em detalhes por questões outras que o país vem atravessando. Mas se estamos vivenciando um momento assim, razões há para que haja um aprendizado de nossa parte. Em relação ao desencarne, quando parte alguém muito querido da nossa família, ou alguém muito próximo a nós que amamos, nessa hora saberemos o grau, o nível de paz que já conquistamos em nosso coração. Se não há essa paz, o desespero vai dificultar a paz do desencarnado e a nossa também. Se há a esperança, a conformação, seja qual for a circunstância do desencarne, é a paz que vai nos ajudar a reagir, porque todo ser humano, somos humanos, vamos ter uma dor naquele momento. Uns conseguem superar mais rápido, outros demoram, mas há um estado de sofrimento que se instala. Mas se temos paz, essa paz de que Jesus nos fala, iremos atravessar com confiança e cuidando para que o outro que partiu esteja em paz, assim como desejamos ficar também. E então, existem situações que vão, a todo momento, fazer com que possamos entender e valorizar a cada nova situação a importância de cultivarmos a paz, de buscarmos a paz entre nós. E Jesus, ele nos dirigiu a nós, deixando essa mensagem: eu vos dou, quando entre nós, eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode vos dar. A paz de Deus é esse estado de consciência tranquila, de dever cumprido, de nada nos incomodando, de nada nos agoniando, porque podemos responder a nós mesmos: hoje, eu não tenho nada contra ninguém, e ninguém tem nada contra mim. Eu fiz o melhor que podia, dentro das minhas possibilidades, mas fiz. Eu procurei oferecer amor, e procurei também vencer todo o ódio que havia em mim. Então é poder responder a si positivamente e sentir essa tranquilidade, que tudo ao redor pode estar em turbulência e estaremos sossegados, porque o coração aponta essas respostas para nós. Quando Jesus esteve na casa de Pedro, ao tempo do primeiro culto do Evangelho no lar, então ele disse: a paz do mundo começa sob as telhas às quais nos acolhemos. Como aprender a viver? Ou melhor, se temos dificuldades em viver em paz entre quatro paredes, como desejar a paz, a harmonia entre as nações? Muito profunda a colocação de Jesus. Porque a paz do mundo começa sob as telhas nas quais nos acolhemos. É no lar que se forma o ser pacífico ou violento. Ele é o grande formador do que a sociedade vai receber, do que o mundo vai receber. Pacífico ou violento. Foi ali que vieram as primeiras lições. E então, o filho, ao retornar da escola, se dirige aos pais
e diz que um coleguinha bateu nele. E aí os pais, numa grande maioria, nós enquanto educadores assistimos muito isso, devolva. Bata no agressor também. E outro dia, ele chega e diz que o coleguinha xingou. Que um coleguinha xingou. Então ele recebe a receita. Xingue também. Crianças, jovens que crescem ouvindo estas máximas, serão pessoas extremamente violentas, agressivas, vingativas. E é isso que se nota, que se vem formando, porque o cultivo dos princípios, dos valores, tem sido deixado de lado. É a indiferença moral. É o mundo competitivo, o mundo da força. E aí nos assustamos com os noticiários que apontam comportamentos agressivos, violentos em jovens, em crianças. Eles foram formados em casa. Não tem como ficarmos tão assustados. As melhores lições, os aprendizados grandiosos para a nossa existência começam no lar. É o lar que educa. É o lar que vai formar o homem de bem. Então, precisamos criar uma atmosfera de paz no nosso lar. Já que temos consciência dos princípios, da doutrina espírita, já queremos buscar um entendimento maior nas lições de Jesus, temos que construir essa atmosfera de paz, de amor. E ela começa num pequeno esforço, que não é fácil para nenhum de nós. Moderar o tom da voz. Porque estamos em casa, achamos que podemos falar aos berros e que o outro tem a obrigação de ouvir. Porque em casa temos que ficar à vontade. Moderar o tom de voz, suavizar as atitudes. Como, às vezes, temos atitudes tão grosseiras com os nossos familiares. Ah, mas eu estou em casa. Se eu não puder ser assim na minha casa, onde eu vou ser? Mas a casa é o lugar da paz. E por mais que tenhamos essas atitudes, o que vai contar é o nosso esforço em corrigir. Suavizar os nossos gestos, que às vezes são tão grosseiros. E assim, vamos sentir essa atmosfera de paz e de amor aos poucos sendo construídas, com muita oração, com vigilância, com conversas edificantes. A gente mais briga do que conversa, a gente mais cobra do que aconselha. A indulgência nos pede isso, né? Se tivermos que falar de um erro, de um equívoco de alguém, que falemos aconselhando, com belas palavras estão no Evangelho. Mas a gente fala criticando, condenando, exigindo, e aí vira aquele tumulto. Até quem não está envolvido na história passa a ficar envolvido. Existem algumas situações que conspiram contra a paz do coração. A ausência de perdão. Jesus nos pediu, falou com Pedro, mas falou com todos nós: embainha a tua espada. A gente vive com a espada em direção ao outro, pronto para atacar. E quando somos atacados, nos sentimos na obrigação de receber aquela ofensa. Nós não temos a obrigação de receber ofensa nenhuma. Joana de Ângeles fala que quando alguém nos dirige alguma ofensa, quem tem que se sentir mal é a pessoa que dirigiu a ofensa, não somos nós. Se alguém fez mal para nós, deliberadamente, quem tem que ficar mal é a pessoa que agiu, não nós. Não invertemos os papéis. A pessoa sai sorrindo e a gente sai muito mal. Porque a gente recebeu, aceitou a ofensa. Então, a ausência de perdão tira a nossa paz. Não dá para dormir em paz assim. A desconfiança. Saber que alguém desconfia de nós, ou vivemos desconfiando de alguém, não tem como a paz estar presente. E a desconfiança, ela nasce com ou sem motivo, é uma erva daninha.
Se tiver motivo, ela nasce. Se não tiver, ela nasce do mesmo jeito. E o coração vive desassossegado dia e noite. A incerteza do futuro, esse momento que vivemos todos, a nação brasileira, tudo tão incerto. Isso causa incômodo, muito incômodo. Bem como também alimentar sentimento de culpa. Reconhecer que temos uma culpa é ótimo, admitir para nós. Mas deixar que essa culpa dificulte a nossa existência, nos coloque em estado de desequilíbrio, isso é tormentoso para a cabeça. Não favorece a nossa evolução. Então, buscar a paz. Quando viemos para essa reunião, certamente o que queremos achar aqui é um ambiente de paz, onde podemos orar, meditar, relaxar, renovar as forças. Queremos tudo de bom, e queremos paz. Talvez queiramos até encontrar essa paz no nosso espírito. Talvez eu indo ao centro hoje eu consiga sossegar meu coração. Quantas vezes nós já saímos de casa com essa intenção? E então, o ambiente, ele é propício, ele tem que ser favorável. E buscamos tantos outros quando estamos muito cansados, agoniados da luta, do dia a dia, a correria. Vivemos com tanta sofreguidão, fazemos tudo com tanta pressa, temos que correr contra o tempo todo, e o tempo ainda não é suficiente. Isso nos deixa agitados. Então queremos relaxar um pouco, num ambiente que promova em nós esse estado de paz. Seja o centro espírita ou algum outro, normalmente onde há a presença da natureza para essa renovação, para esse conforto espiritual. Mas só buscarmos um ambiente que assim seja favorável não basta. Porque a paz, ela tem que estar em nós. Às vezes estamos em ambientes maravilhosos, em período de férias, fazemos viagens quando possível, ambientes realmente encantadores. E mesmo estando nesse lugar, o coração não está em paz. Porque o ambiente pode ajudar, mas o coração tem alguma coisa que incomoda. E então, nessa busca, nesse desejo de encontrar essas respostas, para que possamos ter a paz, por vezes entramos em conflito conosco mesmos. E o conflito é um estado de tormento para a alma. Quando passamos a nos cobrar exageradamente, sem usar do auto-perdão. Sem entender que mesmo errando, todos somos convidados a acertar. Se erramos hoje, é difícil aceitar esse erro, mas amanhã outras possibilidades surgirão, outras oportunidades. Então esse conflito, ele deve ser sempre, a orientação que os espíritos colocam, esse conflito íntimo que nos faz uma hora amarmos-nos muito e em outro momento odiarmos-nos. Um conflito que nos faz em alguns momentos colocarmos-nos contra o outro sem motivos aparentes, nos coloca em guerra com o outro, sendo que este trabalho de buscar melhorarmos, de buscar esse combate, deve se iniciar em nós mesmos. A gente tem que buscar, é o que os espíritos de luz aconselham, buscar vencer esse estado para que possamos encontrar essa paz que todos nós desejamos. Ele deve ser administrado e solucionado. Conflito não é para ficar estacionado em nós.
ora nos amamos loucamente, ora nos odiamos loucamente. Quem pode ter paz vivendo dessa forma? Então, vamos administrar esse conflito e buscar a solução. Então, seria entrar em combate conosco mesmo, mas o combate que nos propõe Jesus, o bom combate. Que esse bom combate, ele nos faz viver de uma forma que possamos trabalhar em nós o que necessita ser modificado, sem essa sofreguidão e sem escravizarmos a estados que nos levam à destruição de nós mesmos. Esse é o bom combate. Mas essa guerra consigo mesmo, de se condenar e ao mesmo tempo se amar loucamente, isso é desequilíbrio. Então, precisamos buscar essa renovação, buscar ambientes que nos favoreçam a paz. Mas só isso não basta. Temos que conquistar essa paz em nós. Certa vez, foi feito um concurso, foi realizado um concurso de pintura, onde ganharia o primeiro lugar aquele que melhor retratasse a paz. E ficaram 3 finalistas igualmente empatados. Um primeiro retratou um quadro onde havia um campo, flores, borboletas, uma brisa, lindíssimo. O outro quadro, o segundo quadro, mostrava um céu azul, com nuvens brancas, pássaros voando, belíssimo. E o terceiro quadro, ele trazia um rochedo, sendo agredido violentamente pelas ondas do mar, nuvens negras de chuva. E aí foi dado o resultado. Após o julgamento, apresentou o vencedor. O quadro que apresentava aquela tempestade, o rochedo sendo agredido pelas ondas do mar, foi o ganhador. Os outros 2 competidores não entenderam e se dirigiram ao juiz que havia dado o voto de desempate. E perguntaram por que aquele quadro havia sido vencedor. E o juiz sabiamente colocou o quê? Se eles haviam observado que no rochedo havia uma pequena fresta, onde tinha um ninho com um passarinho e os seus filhotes dormindo sossegadamente. Então eles passaram, os 2 observaram atentamente e confirmaram que realmente havia aquele passarinho ali, naquele quadro, naquela imagem assustadora. E então o juiz esclarece: caros amigos, considerando que a paz é um estado de espírito, observem que nos momentos mais difíceis da nossa existência, conseguiremos repousar tranquilamente. E mesmo que tudo à nossa volta esteja em revolução, permaneceremos serenos. E esse ninho de passarinho, com seus filhotes dormindo sossegadamente, representa muito bem esse estado de consciência. A suprema paz é uma conquista que todos nós desejamos. E ela é o estado de pureza de consciência. E só teremos esse estado de consciência tranquila, pura, quando o nosso coração a cada dia apontar que tivemos naquele dia o desejo de amar, de fazer o melhor. E se não o fizemos, pelo menos houve uma grande tentativa de nossa parte. Que o pouco que tínhamos foi dividido com muito prazer ao outro que não tinha ou tinha muito pouco. E não nos sentimos aprisionados de maneira alguma por aquilo que não possuímos. Então, o nosso coração vai apontar
que conseguimos perdoar, que não queremos obrigar, exigir que ninguém se modifique só para nos agradar, vai apontar que já temos condições de admitir que nem sempre temos razões, e se temos, se a sua situação assim pedir, não vamos brigar por ela. Vamos ficar tranquilos. E acima de tudo, teremos confiança em Deus. Por todos os medos, por todas as inseguranças, por todas as dúvidas que ainda trazemos. Mas quando elevarmos o pensamento, confiaremos que acima de nós, Deus está a nos proteger, a nos guiar, a nos conduzir e sabe direitinho o que necessitamos. E aí nos fortaleceremos. Isso é estar em paz. Muito obrigada pela atenção de todos. Muita paz.